pregação de hoje, 4 passos para você ser cheio do Espírito Santo. 4 passos, simples, algo que se você aplicar todo santo dia, é impossível que você não seja cheio do Espírito Santo. Espírito Santo não é uma energia. Você sabe que nós brasileiros, a gente valoriza muito pouco o Espírito Santo, por causa que no nosso português e por causa da nossa cultura, empobrece muito o papel do Espírito Santo. Porque quando a gente fala que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, terceira pessoa, isso soa nos nossos ouvidos como se ele fosse o menos importante. E por causa da cultura do brasileiro, do futebol e etc., você nunca comemora o segundo lugar. Dificilmente, se o teu time chegar em segundo lugar, eu estou fazendo uma festa aí, por que não? Estou comemorando que o meu time chegou em segundo lugar. Dificilmente. E se o teu time chegar em terceiro lugar, não é? Para nós brasileiros, ou você é o vencedor ou não serve nada. Tem outros países com outras culturas que lá se valoriza segundo, terceiro lugar, enfim, aqui não. Então meio que o Espírito Santo ele vai sendo deixado de lado. Sendo que quando você lê o Velho Testamento, você está vendo a ação de quem? Do Pai, do Filho ou do Espírito Santo? De quem que você está vendo a ação? Do Pai. A ação do Pai está no Velho Testamento todo. Claro que tem também atuações de Jesus, aparições como ele era o anjo do Senhor muitas das vezes, tá bom? Tem atuação do Espírito Santo, mas o grande papel do Velho Testamento é do Deus Pai. Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos, você vê a atuação principal. Quem é o principal? Quem é a chave principal? Qual é o nome dos 3? Quem é o principal no Novo Testamento? Jesus. Jesus, ele é o principal do Novo Testamento, dos evangelhos. Temos a atuação do Pai de vez em quando. Este é meu Filho amado, quem me comprazo. Tem o Espírito Santo descendo, aí você vê a ação da Santíssima Trindade, Jesus sendo batizado, Deus falando, o Espírito Santo descendo, os 3. Mas depois que Jesus ressuscita, sobe aos céus, então, por causa de uma promessa que ele fez: não vos deixarei órfãos, enviarei sobre vós o Espírito Santo. Então agora qual é a ação de quem aqui na terra? Do Pai? Não. Do Filho? Também não. Os 2 estão, o Filho está sentado à direita do Pai. É a atuação de quem? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está realizando o trabalho final agora. Ele está realizando, o Pai já trabalhou, o Filho já consumou, agora a obra é do Espírito Santo. Você compreende? Tem gente que não tem essa clareza na cabeça. Então você lê as epístolas, as cartas de Paulo, você vê Pedro, todos eles falam muito da ação do Espírito Santo. Não ande na carne, mas ande no Espírito. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18 até o 21, Paulo começa dizendo: e não vos embriagueis com vinho. Serve para qualquer tipo de bebida. A palavra e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. A palavra grega aqui para dissolução é asótia, que significa devassidão. Paulo está dizendo: olha, nunca se embriaguem. Você sabe que uma pessoa embriagada, ela faz coisas embriagada que ela, sem estar embriagada, não faria. Você vê que tem gente que, para ela tomar se ela é uma pessoa muito tímida, se ela quer fazer determinadas coisas que ela não tem coragem de fazer sóbria, geralmente ela se embebeda. Então você vê às vezes um cara que durante a semana é um cara muito tranquilo, com uma compostura, e de repente você vê ele embriagado, ou a mulher embriagada, você até desconhece aquela pessoa. Então Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito com E maiúsculo é o Espírito Santo. Ao invés de você se embriagar, se encha do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dar poder para você ser quem você não é. O Espírito Santo vai te dar poder para você fazer o que você não é. Isso que Paulo está dizendo. O Espírito Santo vai te dar liberdade, sem te aprisionar em nada.
Você não precisa se alcoolizar, você não precisa ficar embriagado, drogado, para você ter coragem para fazer alguma coisa. O Espírito Santo é esse poder, o Espírito Santo é Deus dentro de você, amém? No Velho Testamento você vê Deus de longe. No Velho Testamento você vê Deus de longe. Não chegue para cá, Moisés, tira a sandália dos... O lugar que você está é terra. Você vai ler muito no Velho Testamento que a pessoa não conseguia falar com Deus, ela baixava a cabeça, a pessoa, Gideão, quando viu o anjo do Senhor, ele disse: eu vou morrer. Então você vê muito Deus de longe. Mateus, Marcos, Lucas e João, diga assim: Deus de perto. Então o Deus que estava longe agora está perto. Senta com a mulher samaritana para conversar, vai na casa de Zaqueu, cura leprosos, perdoa mulheres adúlteras. Olha só, Deus perto. A partir do livro de Atos, diga assim: Deus não está mais longe, nem perto, Ele está dentro de nós. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se você tiver discernimento quando você lê a sua Bíblia, se você pede orientação do Espírito Santo para clarear a tua mente, você vê aqui que Paulo dá 4 passos para você ser um homem, para você ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Primeiro passo, falando. Segundo passo, cantando. Terceiro passo, dando graças a Deus. Dando graças. Quarto passo, se sujeitando. Então qual é o primeiro passo? Falando. Ele diz assim, olha: mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Então como é que você começa a ser uma mulher e um homem cheio do Espírito Santo? Quando você começa a falar sobre as coisas de Deus. Quanto mais de Deus você falar, mais cheio do Espírito Santo você vai ser. Lembra que antes da gente falar, a gente pensou. Lembra que antes da gente falar, a gente sentiu. Lembra do que Jesus disse lá em Mateus capítulo 12, versículo 34, a boca fala do que está cheio o coração. Por isso que você tem que ter bons sentimentos para você falar boas palavras, porque antes delas saírem da tua boca, elas estão aqui na tua cabeça. Se você pensa errado, você vai falar errado. Se você sente errado, se você guarda sentimentos ruins, você nunca vai ver uma pessoa magoada falando coisas boas. Se você conversar com uma pessoa magoada 10 minutos, 20 minutos, você sabe que ela é uma pessoa magoada, porque tudo que ela fala, principalmente sobre a pessoa que ela tem mágoa, ela fala sempre coisas ruins. Você conhece uma pessoa traumatizada falando com ela. Por quê? Porque aquela pessoa ela vai falar do trauma dela. Geralmente durante as 24 horas do dia, tudo gira em torno daquilo ali. Ela pensa errado, ela sente errado, ela vai falar também errado. Assim, se é uma pessoa ansiosa, se é uma pessoa murmuradora, se é uma pessoa, por exemplo, uma pessoa carnal, ela pensa errado, sente errado, ela só vai falar de carnalidade. De cada 10 palavras que ela falar, 12 é palavrão. A pessoa não fala nada do que edifica. Você não se sente, se você é uma pessoa de Deus, se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, tem determinadas pessoas que você até evita, porque você sabe que se ela sentar contigo e for falar contigo 5 minutos, você vai se sentir mal só pelo que sai da boca dela. Fale mais de Deus do que você está passando. Por isso que você tem que ter a palavra de Deus na sua cabeça. Por isso que você tem que ter a palavra de Deus no seu coração. Isso não vai evitar você de ter maus pensamentos, não vai evitar você de ter maus sentimentos, mas o Espírito Santo e a palavra de Deus vão te dar poder de você não deixar esses pensamentos se tornarem sentimentos e palavras e comportamentos. Você vai ter poder para dominá-los.
recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. O poder não é para falar em línguas, o poder não é para cair no chão, o poder é para você dominar e vencer aquilo que você antes não vencia. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 10:10, porque com o coração se crê para a justiça, quer dizer, para a salvação, com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, eu creio com o coração, mas eu não confesso com o coração, eu não confesso com os pensamentos, nós confessamos com a nossa boca. Se eu sou um homem salvo, eu vou confessar isso com a minha boca. Seja você conversando comigo aqui, seja você conversando comigo no trânsito, seja você conversando comigo no trabalho, seja você me encontrando no shopping, em qualquer lugar. Quando você senta para conversar comigo, você diz assim: não, esse é um homem de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Então o apóstolo Paulo diz, primeira coisa, falando entre vós, entre nós como igreja. Hoje o diabo não impede mais o trabalho da igreja, mas ele trabalha com a igreja. Você pega muitas das vezes uma pessoa que está 10 anos dentro de uma igreja e ela não conhece nada do evangelho, ela não conhece nada da palavra de Deus, porque isso não é pregado mais. Você fala também orando. Tem pessoas que não aprenderam a orar. Tem gente que a oração dela é só o Senhor esqueceu de mim, todo mundo é abençoado menos eu, Deus de que serve te servir, se o Senhor não me abençoar, eu vou sair da tua presença, eu vou te deixar, o Senhor sempre deixa faltar tudo para mim, o Senhor não me honra. Isso não é oração. Tem gente que todo dia ela blasfema na cara de Deus e ela acha que ela está orando. Imagina o teu filho chegar agora na tua casa e começar a te fazer um monte de acusação, que você não cuida dele, que não tem comida em casa, que você ama mais a tua filha do que ele. Você vai ficar feliz? Você fica feliz quando o teu filho te acusa de alguma coisa? Principalmente quando você não merece. Então tem gente que todo dia ela não ora, ela fica acusando Deus, Deus de fraco, Deus de esquecido, Deus de negligente, não tem poder para cumprir as suas promessas. Ela não sabe orar. Jesus ensinou: Pai nosso que está nos céus. Você tem que se lembrar primeiramente que Deus é santo. Deus não é santo, diga assim: Deus é santo, santo, santo. O máximo, Deus é santo 3 vezes. Você nunca entra na presença de Deus pedindo nada. Você nunca entra na presença de Deus falando dos teus problemas. Você entra na presença de Deus engrandecendo a Deus. Deus, tu és grande, Deus, tu és santo, tu és poderoso. Quando você entra na presença de Deus e você engrandece a Deus, você vai vendo o seu coração se acalmar e a sua fé ficar mais forte. Ele diz: falando entre vós com salmos. Nós temos belíssimos salmos para você falar. O Senhor é meu pastor e nada o Senhor é minha luz, é minha salvação, de quem eu terei medo? Empurraram violentamente para me fazer cair, mas o Senhor me sustentou. Eu habito no esconderijo e eu descanso à sombra do Onipotente. Paulo está dizendo: falem entre vocês com salmo. Agora ele diz uma segunda coisa interessante: entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos, ele diz, cânticos espirituais. Se naquela época Paulo tinha que ter essa preocupação de dizer cânticos espirituais, então não é só cantar, é você cantar coisas espirituais. O que você canta, você traz para a sua vida. O que você canta, você invoca. Se você amanhece o seu dia, se você termina a noite, se você canta um louvor, sua ansiedade vai baixar, seu coração vai desacelerar, o Espírito Santo vai vir, vai trabalhar no teu coração. Você não vai sentir isso ouvindo uma sofrência, você não vai sentir isso ouvindo um rock, um rap, um axé, um brega. Se você ouve músicas carnais, você vai sentir vontade de pecar. Eu era uma pessoa deprimida, muito jovem, eu tentei tirar minha vida, e eu passava o dia todo ouvindo músicas que me deprimiam.
deprimiu mais ainda num quarto escuro. Eu pensava em morrer e eu cantava aquela música: é tão estranho, os bons morrem jovens. Eu achava que eu ia morrer jovem. Eu me sentia sozinho e eu ouvia: sempre precisei de um pouco de atenção. Sabe o que eu não sei quem sou, só sei do que eu não gosto. Eu ouvia músicas assim. Sabe quantas vezes eu me curei do meu mal ouvindo músicas assim? Nunca. Eu entrava ruim e saía pior, porque tudo que você canta, você invoca. O que você canta fica no teu subconsciente. O que você canta, o que você ouve, fica no teu subconsciente. Você já ouviu uma canção que ela ficou na tua cabeça e você acordou de manhã, simplesmente ela surgiu do nada e você se viu cantando algo inconscientemente? Não acontece com você? Já viu como é que as redes sociais trabalham sempre com alguma música que ela fica com o refrão se refletindo? As músicas hoje são assim. Isso tudo é um tipo de hipnose. Quando você vê uma música que ela fica se repetindo muito, só aquilo, ela não tem nenhuma história, nenhuma melodia, nada, ela fica repetindo aquilo ali. Está trabalhando na tua psique. Isso tudo é estudado. Até muitas igrejas estão usando esse tipo de trabalho, aonde o hino é só um refrão que fica repetindo. A pessoa entra num estado de transe e ela acha que está sentindo a presença de Deus. Mas quando você tem a presença de Deus não está em você quando você está na igreja. A presença de Deus, ela está dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. Ela está aqui, ela está lá no seu trabalho. Se você diz assim: eu me sinto tão bem na igreja, mas eu me sinto mal em casa, então você não tem a presença de Deus. É o ambiente da igreja que te proporciona isso. A palavra é pegada, é feito orações. Claro que isso mexe também com o teu emocional de uma maneira positiva que faz te sentir bem. E você não tem isso em casa ou no trabalho. Por isso que você tem que ser cheio da presença. As músicas que você ouve revelam os valores que você tem. Se você tem valores espirituais, você vai ouvir músicas. Nós temos músicas seculares que têm belas mensagens. Mas se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, Paulo falou: olha, cantem hinos espirituais. Você é uma pessoa muito ansiosa, você é uma pessoa muito atormentada, você tem dificuldade para dormir. Pegue a sua Bíblia, leia lá Salmo, leia algo dos Evangelhos. Depois coloque um louvor espiritual para você ouvir. Duvido que você não vai cair no sono e dormir bem. Cantar é você profetizar para você mesmo. Toda canção é uma declaração espiritual. Quando você começa a cantar, é como se você tivesse escrito aquilo ali. Você tem que ter muito cuidado com músicas que elas são feitas na primeira pessoa. Porque músicas feitas na primeira pessoa, quando você canta, as letras se tornam suas. É você. Então diga assim: primeiro falar, segundo cantar. Amém? Terceira coisa que Paulo diz: dando graças em tudo. Não quando você está feliz, não quando você está bem, não quando você está cheio de dinheiro. Dê graças em tudo. Não viva murmurando. Você nunca vai ver um murmurador, uma murmuradora cheia do Espírito Santo. Você nunca vai ver uma pessoa murmuradora ser abençoada. Toda pessoa murmuradora, ela tem uma vida trágica. Porque você murmurar é você chamar Deus de incompetente. Você murmurar é você chamar Deus de fraco. Você murmurar é você chamar Deus de mentiroso. E você tem que ter cuidado, porque aquilo que você murmura, aquilo que você se torna a tua realidade. Números 14, versículo 26. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diz ele: por minha vida, diz o Senhor, que como falartes aos meus ouvidos, assim eu farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os de vós que foram contados segundo o censo de 20 anos para cima. Deus está dizendo: vocês murmuraram tanto, porque toda vez que o povo de Deus tinha algum problema, o que eles diziam? Não havia cemitério tão grande no Egito, e Deus nos trouxe para esse deserto para enterrar a gente.
Não tinha cova lá no Egito, por isso que ele trouxe a gente aqui para o deserto, para a gente morrer. Então Deus diz assim: do jeito que vocês falaram, vai acontecer. E todos eles morreram no deserto. Tudo que você fala repetidamente, por várias e várias e várias vezes, seja uma coisa boa ou seja uma coisa ruim, vai acabar acontecendo. O povo de Israel murmurou, e o que era para durar 40 dias, durou 40 anos. Mas quando eu agradeço, se não está mudando nada do lado de fora, as coisas mudam dentro de mim, porque eu fico em paz. Enquanto eu agradeço, eu sinto que a presença de Deus é comigo, aleluia! E eu creio que Deus está comigo, eu já venci, mesmo que ainda esteja sofrendo, amém? O tempo passou, porque tudo passa. João capítulo 6, versículo 43, respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós, não murmureis entre vós. Quarto passo para ser cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz: sujeitando-vos uns aos outros. Sujeitando-vos uns, quer dizer, no reino de Deus ninguém é melhor do que ninguém. O grande selo do Espírito Santo na vida de uma pessoa é a humildade. Ela se sujeita ao seu próximo. Uma pessoa que se diz de Deus, ela maltrata, humilha, pisa, persegue, derruba, tem prazer em ver os seus irmãos sofrendo. Ela não tem o Espírito Santo, ela não é de Deus, porque uma pessoa de Deus, ela se sujeita. Filipenses 2:3 diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Gálatas 6:2 diz: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, amém? Jesus se sujeitou. Ele poderia ter colocado os 12 discípulos para lavar os pés dele, né? Olha, eu sou o mestre, eu sou o bom pastor, eu quero que vocês 12 lavem os meus pés. Mas ele lavou os pés dos 12, até de Pedro que negou, até de Judas que traiu. O problema é que hoje na igreja nós temos muita gente sentada pedindo para os outros lavar os pés, mas ela não quer lavar os pés de ninguém. Ela fala assim: eu só obedeço a Deus. Sujeitai-vos uns aos outros. Eu acabo o culto, eu estou cansado, aí você vem até a mim e fala assim: puxa bispo, eu queria uma palavra. Aí eu olho para você assim: eu já preguei a palavra, tu não estava prestando atenção no culto não? Vim fazer o que na igreja? Aí você fala assim: caraca, eu só queria uma direção, uma palavra. Quer dizer, eu sou um homem que eu quero que todo mundo se sujeite a mim, mas eu não quero me sujeitar a ninguém. Primeiro passo, fale. Segundo passo, cante, louve a Deus. Terceiro passo, dê graças a Deus por tudo. Quarto passo, se sujeite, seja humilde. Ninguém é melhor do que ninguém. Tenha misericórdia hoje, porque amanhã você vai precisar da misericórdia de Deus. Se você é uma pessoa misericordiosa, você pode ter certeza que o dia que você precisar de misericórdia, Deus vai te dar misericórdia. Louvado seja Deus por este culto, por esta palavra. Que todos vocês que estão aqui, que estão me assistindo, sejam homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, cheios do Espírito Santo. E quem crê, dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus.